Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? É uma honra, uma alegria estarmos reunidos na presença do Senhor, depois de cantar e louvar ao Senhor de uma forma tão maravilhosa. Mas eu queria te convidar, nesse clima de ceia, nesse clima de adoração, relembrando e rememorando o sacrifício de Cristo. Vamos ler o texto que está em Josué, capítulo de número 2. Nós vamos fazer uma exposição que vai do verso 1 até o 21. E é necessário que a gente leia todo o texto. A gente relembre essa história que é tão importante para a vida do povo de Deus, mas também é muito importante para a vida da igreja. É a história de Raabe. Enquanto você abre, deixe-me já dizer o tema. O tema da nossa mensagem se chama Raabe e a corda da salvação. E é sobre isso que vamos falar nessa manhã. Vamos falar sobre essa mulher extraordinária. Também, irmãos, aproveitando que ontem foi o Dia da Mulher, aqui já prestamos a nossa homenagem às nossas mulheres, falando dessa mulher extraordinária, Raabe, tá bom? Vamos ler Josué, capítulo 2, verso 1 ao 21. Acompanhe a leitura e deixe sua Bíblia aberta. Diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram inspecionar a terra toda, ou melhor, espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e, por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhes garantiram: Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu, e eles partiram,
Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Amém? Bom, irmãos, esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que foi lida diante de nós. Obrigado, Senhor, por esse culto de celebração da ceia do Senhor. Obrigado por cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, que com certeza entraram nesse lugar com um coração aberto, ansioso, esperançoso de receber uma palavra, Senhor, de encorajamento, de edificação e de avivamento. Então, Senhor, cumpre essa expectativa. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Não permita, Senhor, que haja no nosso meio ouvidos fechados ou cerrados, mas que os corações estejam escancarados para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome entre nós. Amém. Graças a Deus. Bom, inicialmente eu queria contar uma história muito rápida. E eu acredito que é uma ilustração, viu, irmãos? Eu escutei essa história, mas como não achei a fonte dela, vai funcionar como uma ilustração. É a história do alpinista que ouviu a voz de Deus. O relato é muito rápido, muito simples, mas ele conta que um certo alpinista, um grande escalador muito conhecido, ele resolveu desafiar uma grande montanha, não se sabe o nome dela, mas num lugar muito inóspito, muito solitário, um lugar muito frio, uma montanha muito alta. E o desafio era que ele conquistasse aquele lugar sozinho. A história vai dizer que ele então começa a sua escalada, se preparou, levou seu material, as suas cordas, enfim, e começou a escalada. Ele começou durante o dia, daqui a pouco anoiteceu, e ele está subindo a montanha. Agora, irmão, já estamos no meio da noite, quase já madrugada, e faltando cerca de 20 metros para o topo, o pior acontece. Ele pisa numa pedra em falso, a corda se parte, a corda de segurança, e ele cai da montanha. E ele começa a cair em queda livre, a distância era muito grande, obviamente um filme passou pela cabeça dele, né? Já era, daqui é para o céu, e aí ele começa a cair. Só que nisso que ele está caindo, em algum momento, a corda de segurança se agarrou em algumas pedras. E aí, como que salvo por um fio, aquele homem ficou dependurado. E agora ele se vê dependurado, não mais caindo. Só que, irmãos, a visibilidade era muito pouca, muita névoa, muita neblina, nuvens cercavam, aquela escuridão toda, de forma que ele não sabia onde ele estava. E, obviamente, no meio da madrugada, sem ninguém nas proximidades, não havia como gritar, como chamar ajuda. O que o alpinista fez? Ele foi clamar ao Senhor. Ele era um crente, como você, e aí ele começou a orar, não tinha mais o que fazer. E aí ele começa a orar: Senhor, me salva. Senhor, tem misericórdia, agora é só o Senhor. Não tem ninguém aqui perto, não há como me socorrerem. E, irmãos, para surpresa daquele alpinista, ele ouviu trovões nesse momento. E uma voz bradou lá do alto. Aí eu acho que você já imagina quem seja, né? E a voz disse para ele assim, corte a corda. E por 2 vezes a voz repetiu a mesma ordem: corte a corda. E ao mesmo tempo que o alpinista ficou muito feliz em ouvir aquela voz, e ele deduziu: com certeza é a voz de Deus, Deus me respondeu. Mas espera aí, corte a corda? Não, espera aí, calma aí. E aí, aquela alegria foi substituída por tristeza. Porque ao mesmo tempo que ele ouviu a voz, que parecia muito ser a voz de Deus, ele começou a calcular: mas espera aí, se eu cortar a corda, eu vou voltar a cair como eu estava caindo. E, irmãos, concluindo a história vai dizer que, infelizmente, aquele homem ficou muito triste por aquela mensagem, ele começou a duvidar no seu coração, de forma que, no final, ele já não achava mais que aquilo era a voz de Deus, mas era a voz de alguém querendo prejudicá-lo, talvez do próprio inimigo. E, infelizmente, ele não cortou a corda. Quando a equipe de resgate chegou ao amanhecer, eles viram aquela cena trágica. Infelizmente, eles encontraram um alpinista congelado, morto, já sem vida, pendurado. Só que a grande surpresa da equipe de resgate não foi essa. Foi que quando eles olharam para o alpinista, ele estava a 1,5 metro do chão. Morto, dependurado. Bom, infelizmente, irmãos, muitas pessoas vivem como esse alpinista. Eles até acreditam em Deus, confiam em Deus, ou dizem que acreditam, servem a Deus, frequentam cultos como eu e você, e fazem grandes orações a Deus.
Eles têm grandes pedidos a fazer. Eles querem muitas coisas e, principalmente, eles querem a mais importante dessas coisas, que é ser salvo no dia da sua morte. Quem é que não quer isso, irmãos? Se perguntássemos lá fora, com exceção dos ateus que acreditam que a morte é a passagem por um lugar onde não existe o absoluto nada, mas todas as outras pessoas vão dizer, claro que eu quero ser salvo da morte. Claro que eu clamaria a esse Deus num momento de dificuldade como esses. Mas, infelizmente, a maioria dessas pessoas querem a salvação, mas não querem obedecer. Não querem ouvir a palavra do próprio Deus e, ao ouvir essa palavra, colocar em prática. E a gente vai concluir, irmãos, nessa manhã, que eles não obedecem simplesmente porque não creem verdadeiramente. Mas a história de Raabe, irmãos, é uma história diferente de tudo isso. Eu fiz questão de contar a história do alpinista para ela ficar na sua memória. E à medida que a gente entrar nessa história, você vai ver que aqui nós temos uma pessoa que é um exemplo de fé verdadeira. É alguém que vai se arriscar, é alguém que vai fazer uma das confissões mais belas da Escritura, e mais ainda, é alguém que vai confiar na palavra dos homens de Deus, estampando um símbolo que a Bíblia chama de fio de escarlate, que nada mais é do que um símbolo da esperança, da salvação daquela mulher e da sua família. Essa é a história dessa mulher. E como eu disse, eu queria prestar uma homenagem às mulheres falando de Raabe. Então, antes de eu entrar de fato na história, deixe-me te dizer quem foi Raabe. Porque você pode ter ouvido que ela foi uma prostituta e você imaginou, poxa, o pastor quer me homenagear assim? Não. Você não sabe quem foi Raabe. Eu vou explicar para você e vou te lembrar quem foi Raabe. Bom, Raabe, irmãos, é a dona da maior confissão de fé do Antigo Testamento saindo da boca de uma mulher. Sobretudo uma mulher estrangeira. Já começa por aí. Segunda coisa, Raabe vai fazer parte do povo de Deus. Sim, ela foi prostituta, mas agora ela está totalmente restaurada. Ela vai ser inserida no meio do povo de Deus e ela vai se casar com um homem chamado Salmão. Depois eu vou explicar direitinho quem foi esse homem. Mas, em resumo, ela vai fazer parte da linhagem dos reis de Israel. Isso vai fazer com que ela entre para a genealogia do próprio Senhor Jesus. Com isso, Raabe será citada 3 vezes no Novo Testamento. Nesse lugar onde eu disse genealogia, mas também na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. E só para você lembrar, na galeria dos heróis da fé, só 2 mulheres são citadas pelo nome. Uma é Sara, a outra é Raabe. Mas ela também será citada na carta de Tiago. E é interessante porque em Hebreus ela é citada por causa da sua fé, mas em Tiago ela é citada por causa das suas obras. Essa, irmãos, é Raabe. E Raabe se assemelha com pelo menos 3 personagens ou 3 momentos do povo de Deus. Primeiro, ela se assemelha com Noé. Sabe por quê? Porque ela teve fé suficiente para salvar ela e a sua família. A casa de Raabe vai virar uma espécie de arca. Escutou os espias dizendo? Porque quem tiver dentro da ia falar arca, né? Mas quem tiver dentro da casa vai estar salvo. Mas Raabe também se assemelha a Ló. Porque quando o povo de Deus chegar em Jericó, Josué vai dar uma ordem. Vai na casa de Raabe e tira ela de lá. Pega ela e toda a sua família e todos os seus bens. Então, Raabe é tirada de Jericó antes que a cidade seja destruída. Mas Raabe se identifica principalmente, acima de tudo, com o povo de Deus na época do Êxodo, no dia da partida, na época da Páscoa. Sabe por quê, irmãos? Porque assim como aquele povo identificou as suas portas com o sangue do cordeiro, Raabe vai identificar a sua casa na janela com um fio de escarlate, fazendo com que a morte passe por cima da sua casa. Então, irmãos, essa é a mulher, essa é a história que nós vamos ver. E em resumo, em nossa história de redenção, escute isso, também tivemos que cortar a corda com o mundo e nos agarrarmos ao fio de escarlate que é Jesus. Recebemos um sinal também, o Espírito Santo, como garantia da nossa herança, e podemos confiar que quando o nosso Josué voltar, ele nos salvará antes da destruição da cidade. Você pode dizer amém? Por isso, glória a Deus. Então eu quero dividir esse texto, irmãos, em 3 partes, muito rápidas e fáceis, trabalhando essa questão da corda da salvação. Então primeiro a gente vai ver uma corda no pescoço,
uma corda no muro e uma corda na janela. Bem fácil, mas me acompanhe. Verso de número 1 ao verso de número 7. Primeiro, uma corda no pescoço. Bom, o texto nos informa, irmãos, que Josué criou o que nós entendemos como o serviço de inteligência de Israel. Brincadeira, mas é mais ou menos isso. Josué vai mandar 2 espias investigarem a terra. Só para lembrar para você, Deus tinha prometido a terra, mas ele não tinha dito como eles deveriam conquistar a terra ainda. Então Josué usa as suas habilidades de liderança, de estratégia militar, e ele manda esses 2 homens irem até a cidade. Bom, eles vão até lá, e a primeira informação que a gente tem no texto é que eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E aqui a gente é apresentado essa personagem, mas tem algumas coisas importantes para falar. Primeira coisa importante é a casa de uma prostituta. As palavras aqui em hebraico não deixam dúvida. A gente está falando de uma espécie de bordel. É isso, irmãos. A casa de Raabe não era uma residência, era um lugar de trabalho. A casa de Raabe era um lugar de prostituição. É óbvio que os espias não estão indo lá procurando prostituição. Claro que não. Pense comigo, Jericó não é uma cidade grande. Alguns vão dizer que ela chegava mais ou menos a 2 ou 3 quarteirões dos nossos dias. Então é uma cidade muito pequena, mas era uma cidade importante. Então o que acontece? Quando estrangeiros chegam nessa cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem são os estrangeiros. Então é muito óbvio que, para disfarçar a sua presença, para onde que eles vão buscar informações? Na casa de prostituição. Por quê? Quando todos os estrangeiros, ou a maioria deles, chegavam nessa cidade, o primeiro lugar que eles iam era para o bordel da época, ou seja, para a casa de prostituição. Então eles vão para lá, obviamente, para disfarçar a sua presença. E aí, por isso, logo de manhã, o rei de Jericó já sabe que tem gente estranha na cidade. Por isso que ele manda chamar Raabe, mas eu quero que você preste atenção nisso aqui inicialmente. Antes de Raabe sair de casa, irmãos, o plano já estava arquitetado. Quando Raabe recebeu a mensagem, ela saiu de casa para falar com o rei, para mentir para o rei, ela já tinha escondido os 2 espias no terraço, provavelmente ela já tinha dado garantias para ele, talvez ainda não aquela confissão bonita que a gente vai ver, mas ela já tinha falado, olha, eu estou do lado de vocês. Fiquem tranquilos, eu vou disfarçar, eles vão passar direto e a gente vai continuar a conversa. Raabe já tinha tomado a sua decisão. Por isso eu chamo esse primeiro ponto de uma corda no pescoço. E analisa comigo rapidinho 2 coisas aqui, porque ao mesmo tempo que parece lógico, também parece ilógico. Veja, irmãos, é muito lógico ir para a casa de uma prostituta se você é um espião e você quer disfarçar a sua presença. Mas é ilógico você, como espião, acreditar na palavra de uma mulher como essa. Segunda coisa, parece lógico a dona da casa receber muito bem os estrangeiros, até porque ela trabalhava com isso, então os estrangeiros é quem dava dinheiro para ela. Mas parece totalmente ilógico colocar uma corda no pescoço por causa de homens que a gente acabou de conhecer. Você percebe isso? Irmãos, o que está acontecendo aqui? Eu explico para você. Os espias de Josué entraram na única casa de Jericó, onde tinha a única pessoa de todo o reino de Jericó, talvez de Canaã inteiro, que tinha o coração inclinado para o Senhor de Israel. É isso, irmãos. Eu estou, claro, talvez exagerando inicialmente, mas isso vai ficar claro no texto. É a única pessoa. E não são os espias que vão evangelizar ela. Ela já tem o coração crente. Eu pergunto, qual é a probabilidade matemática disso acontecer, irmãos? Nenhuma. É a probabilidade da providência do Senhor. Isso aqui, irmão, já é obra da graça. E com isso eu já tenho 2 conclusões iniciais para você. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Primeiro, Deus escolhe aqueles que nós nunca escolheríamos, incluindo nós mesmos. É a primeira coisa que eu quero que você leve para casa hoje. Deus escolhe aqueles que a gente nunca escolheria, inclusive nós mesmos. Imagine alguém 2 semanas antes perguntando para Raabe, dizendo assim, Raabe, você se imagina ajudando o povo de Israel a conquistar Jericó? Você se imagina como peça fundamental da tomada de Israel, de Jericó e, por consequência, Canaã? Eu imagino ela respondendo, claro que não.
Quem sou eu? O que eu posso fazer? Eu só comando uma casa de prazeres e nada mais. Eu não entendo nada de estratégia militar, eu não entendo nada de guerra, eu nem sei lutar, eu sou uma frágil mulher. Bom, eu tenho certeza, irmãos, que nem Raabe diria que ela é importante para isso. E muito mais do que isso, ela seria a primeira pessoa a dizer, olha, eu não passo de uma mulher pecadora. Eu não tenho chance, eu não tenho esperança, não tem lugar para mim nisso tudo. Bom, a gente entende, irmãos, que isso aqui é obra da graça de Deus. E para você começar a entender como a graça de Deus funciona, você precisa abandonar a lógica humana. E eu disse, irmãos, é muito lógico entrar na casa de uma prostituta, mas é ilógico acreditar na palavra dela. Só que graças a Deus que esses homens e o povo de Deus, o próprio Josué, não estão a serviço da lógica. Eles estão a serviço da providência divina. E só para lembrar para você, como que Deus escolhe as pessoas? Lembra de quando Deus mandou Samuel na casa de Jessé? Lembra? Para ungir o grande, aquele que seria o maior em toda a história de Israel, o maior rei de Israel, o primeiro rei ungido e escolhido pelo Senhor. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, a primeira pessoa que Samuel viu foi Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o maior, o mais alto, o mais forte, o mais poderoso, um poderoso guerreiro. Vai dizer o texto que lá no verso de número 6, Samuel vai dizer assim, com certeza este aqui é o que o Senhor vai ungir. Ele bate o olho e fala assim, pronto, tá fácil, já cumpri o meu trabalho, tá aqui o ungido do Senhor. No verso 7, Deus responde para ele o famoso verso dizendo assim, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então a primeira coisa que você tem que entender é, os olhos de Deus funcionam diferente do seu. Deus é o único que pode fazer um raio-x da alma e do espírito da pessoa. Ele não está preocupado com a aparência, ele não está preocupado com o seu passado, com os seus atos, com o rótulo que o mundo deu para você, ele está preocupado com o seu coração. E ele viu o coração daquela mulher, ele está chamando ela. Veja o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Aí a pergunta que você tem que fazer, em alto e bom som, é por quê? Por que Deus não escolheu os nobres? Aqueles que aparentemente parecem tão puros e sábios? Por que Deus faz isso? Por que Deus quer confundir a lógica do mundo? Eu explico, e na verdade Paulo explica, verso 29, para que ninguém se vanglorie diante dele. Imagine, irmãos, séculos depois, milênios depois, o povo de Deus contando a história da conquista de Jericó, e eles dizendo, a conquista de Jericó foi como aquele fio pendurado na janela, um fio fino, algo que parecia fraco, porque toda a campanha dependeu de uma mulher cananeia prostituta. Tudo dependia daquela mulher. Se ela tivesse dito qualquer coisa diferente, aqueles homens estavam mortos. Mas ela cumpriu a palavra e eles foram salvos. Então, irmãos, escute isso. Deus escolheu cada um de nós, independentemente se nós mesmos nos escolheríamos. Eu vou ser sincero para você, eu não teria me escolhido para estar aqui. Eu não teria me escolhido principalmente para ser um pastor ou um pregador da palavra de Deus. Não teria. Mas foi Ele que me escolheu. E Ele fez isso, irmãos, para que no final eu nunca tivesse a coragem de dizer, eu estou aqui porque eu mereço. Mas para que eu pudesse dizer, eu estou aqui e toda a glória dEle. Bom, irmãos, em segundo lugar, que eu queria que você pensasse sobre só esse pedacinho da história, é que ser escolhido por Deus é estar sempre com uma corda no pescoço. Warren Wiersbe vai dizer que é impossível ocultar a fé salvadora por muito tempo. Então veja, os espiões, não confunda aqui, irmãos, os espiões de Josué com crentes espiões. Aquele crente que está tentando disfarçar sua presença do mundo já há muito tempo com muito esforço. Isso não será possível. Em algum momento você será perguntado, em algum momento as pessoas vão te identificar, em algum momento você será chamado diante do rei desse mundo. E aí é nesse momento
que alguém vai colocar uma corda no seu pescoço. Lembra que eu falei? Tiago fala de Raabe. Vamos ver o que Tiago fala dela? Tiago 2,25 diz assim: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Resumindo para você o que Tiago está dizendo nesse texto sobre as obras, e é interessante de novo porque dois personagens vão ser citados em Tiago 2, um é Abraão, o outro é Raabe. Daí você vê a importância dessa mulher. Mas o que Tiago está fazendo aqui, irmãos, ele não está ensinando justificação somente pelas obras, não. Tiago também concorda que a justificação é pela fé. Mas o que Tiago defende é que nós devemos mostrar a nossa fé por meio das obras. Que não existe uma fé verdadeira que não seja evidenciada. Não há fé de verdade que o mundo lá fora não possa ver, principalmente nós os crentes. E é isso que ele está dizendo, que Raabe é um exemplo, irmãos, de como a fé será testada e de que em alguns momentos a gente vai estar com a corda no pescoço. E aí, irmãos, só nos restará uma coisa: sermos fiéis. Bom, o texto avança em segundo lugar, uma corda no muro. A partir do verso de número 8, a gente é informado de que Raabe volta então para aquela casa, ela corre para o telhado, para o terraço, e vai contar aos homens, talvez continuar a conversa que eles estavam tendo. E agora, irmãos, é nesse momento que a gente vai ver, como eu já disse para você, a confissão maior, tá? E uma das mais belas do Antigo Testamento. E ela vai confessar isso aqui. Então, para falar bem rapidinho da confissão dela, eu quero que você olhe para o seu texto, mas a confissão dela, ela não começa no verso 8, ela começa no 10. Aqui a gente tem um paralelo, de forma que é o verso 10 que motiva toda a confissão. E aí depois a gente vai voltando. Então é como se eu andasse de trás para frente para te explicar melhor. Por quê? Olha o que está escrito no verso 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, dos reis amorreus, que aniquilaram. Em outras palavras, irmãos, é o verso 10 que compõe a base da confissão daquela mulher, a base da fé dela. Como é que eles chegam numa cidade de Jericó, onde nenhum missionário, nenhum evangelista chegou lá primeiro? Como é que essa mulher já tem fé no coração? A explicação está no 10. Porque temos ouvido. Aqui está a base da fé e da salvação dessa mulher. E ela fala muito claro, irmãos. Até contar a história ela sabe. Sabe por quê? Porque ela poderia ter dito assim: temos ouvido o quão forte é esse povo chamado povo de Israel. A gente tem ouvido o quão vitorioso é esse povo. Os homens devem ter mais de 2 metros de altura. As mulheres devem ser muito fortes. Sobreviveram 40 anos no deserto. Venceram batalhas, guerras. O mar abriu no meio. E aí ela começasse então a exaltar o povo. Não, a primeira coisa que ela faz é dizer: nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. O foco dela não está no povo, está no Senhor, que é o Deus desse povo. Bom, há um teólogo chamado Voldstra, que ele diz uma frase muito curta e diz o seguinte: a lembrança da travessia do Mar Vermelho ainda não perdeu a cor. E essa frase é importante, irmão, sabe por quê? Porque talvez aquela era a segunda geração já do deserto. A maioria daquelas pessoas de Israel, a maioria dos hebreus ali, não viram o mar ser aberto. Com certeza ouviram as histórias. E é possível que, assim como nós, irmãos, a gente tem mente fraca, a gente se esquece com facilidade. A gente vive um milagre extraordinário há 7, 10 anos atrás, e hoje a gente já está duvidando se Deus pode fazer isso na nossa vida. Agora o povo está lá, para trás do Jordão. Deus vai ter que abrir o Jordão, ou eles vão ter que dar um jeito de atravessar. Deus prometeu entregar a cidade, entregar Canaã. Quantos deveriam já estar duvidando no coração? Há quanto tempo Deus abriu o Mar Vermelho? Pelo menos 40 anos. Mas para aquela mulher, aquele milagre não tinha perdido a cor. Ela só ouviu a história e aquela história penetrou forte no seu coração. É assim que acontece com a gente. Mas a segunda informação que ela nos dá, e aí a gente retorna um pouquinho para o verso de número 9, finalzinho do 9, ela diz: vocês nos causaram
um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Veja, essas histórias provocaram, principalmente no coração do povo, pavor, assombro, terror. E aqui, irmãos, rapidinho, deixe-me lembrar para você. Isso aqui é o cumprimento da profecia dada por Deus a Moisés. Essa frase que Raabe falou é a informação que os espias vieram buscar. É essa frase que no final do capítulo eu não li, mas eles voltam e falam para Josué: Josué, a vitória é nossa. Josué, Deus está conosco. E por quê, irmãos? Porque Deus colocou pavor no coração daquele povo. Deuteronômio capítulo 2, verso 25, Deus dizendo: hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, temerão e ficarão angustiados. Em outras palavras, Deus está dizendo pela boca da prostituta: eu estou cumprindo a minha palavra. Mas em terceiro lugar, aí sim ela confessa, aí sim ela adora. Verso 9, iniciozinho dele. E lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. E aí depois ela fala do medo do povo. Veja, irmãos, não é que o coração de Raabe não tinha medo, tinha medo. Quando Raabe ouviu essas histórias, o coração dela encheu de pavor. Mas no coração de Raabe tinha pavor e admiração. E admiração e assombro, irmãos, nada mais é do que a fórmula perfeita da adoração. Uma adoração que não é construída em admiração e assombro, ela é uma adoração capenga. Nem pode ser considerada uma adoração verdadeira. Porque ou você vai tratar Deus como um qualquer, como um amigo legal da humanidade, ou como alguém que pode ou não ser adorado opcionalmente, ou você vai tratar Deus como um tirano, alguém severo demais, alguém que a gente tem que ficar distante, alguém que é muito poderoso, mas que está longe da gente. Mas quando no seu coração tem admiração e assombro, irmãos, nesse momento você entende, ele é poderoso, ele é todo maravilhoso, ele é grande e terrível, mas ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Ele habita no alto e sublime trono, mas ele também habita com contrito e humilde de coração. No verso 11, ela ainda completa dizendo: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Resumindo, irmãos, essa confissão, a gente tem a prova perfeita de que Raabe cortou a corda com Jericó. Lembra do alpinista? Raabe ouviu a voz e ela temeu a voz. Ela obedeceu. Raabe está totalmente comprometida com o Deus de Israel. Eu provo para você isso, sabe por quê? Raabe vive, irmãos, numa terra politeísta, num verdadeiro panteão de deuses, onde na sua maioria os deuses eram impessoais e setorizados. Pastor, o que é um Deus setorizado? Eu explico. São deuses para cada setor. Há o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus do mar, o Deus da lua, o Deus do sol, o Deus da colheita, o Deus da plantação, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. E a gente pode ficar aqui até amanhã falando. De verdade, irmãos, tinha um nome, um Deus, um ídolo para cada um desses setores. Então, a confissão de Raabe, olhando mais de perto, irmãos, anula toda essa lógica. Primeiro, o Deus de Israel é o verdadeiro dono dessa terra. Sabe por quê? Porque ela virou para os espias que eram estrangeiros e disse assim: eu sei que o Senhor deu esta terra para vocês. Irmãos, sinceramente, só pode dar quem tem. Como é que Deus deu a terra se a terra é nossa? Não, ela está dizendo, a terra não é nossa, a terra é de Deus. E ela está dizendo, Deus é o Senhor da terra. Mas segundo, ela fala, o seu Deus, no verso 11. Sabe o que significa isso, irmãos? Esse Deus, eu não conheço tão bem, mas eu posso garantir, ele é um Deus pessoal. As histórias diziam que ele caminhava com o povo, ele falava com Moisés, ele é um Deus que se relaciona. Mais ainda, ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Por fim, Raabe está dizendo, esse Deus não é setorizado. Ele não tem coiguais, rivais, que cada um está governando sobre alguma parte da criação. Não, ele reina sozinho, ele é soberano, ele é todo poderoso. Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Esse é o nosso Deus. Bom, isso também nos lembra as palavras de Moisés, Deuteronômio 4:39. Reconheçam isso hoje, ponham no seu coração, que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Eu não preciso nem perguntar, né, irmãos? Como é que está o seu coração? Quem é Deus para você? Se você tivesse agora, talvez com a corda no pescoço, ou numa situação como de Raabe aqui,
em que ela está entre o que ela aprendeu a vida toda, ou entre o que foi ensinado em Jericó, mas entre a realidade do Deus invisível de Israel, o Deus soberano. O que seu coração diria? O que seu coração diz agora? Será que há algum setor da sua vida que esse Deus todo-poderoso e soberano não possa acessar? Será que há alguma parte, algum problema, alguma dificuldade em que você ainda não submeteu ao Senhor? Siga o conselho de Raabe. Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Mas em terceiro e último lugar, para caminharmos para o fim, há também uma corda na janela, irmãos. No verso 17, aqueles espias dão a instrução, a última instrução para essa mulher. Bom, antes disso, Raabe agora, depois de confessar o Deus de Israel, ela está pronta para fazer o seu pedido de salvação. Raabe faz um duplo pedido aqui. Primeiro, ela pede por um sinal seguro. Ela fala, dê-me um sinal seguro. E depois ela pede, livrem-nos da morte. Ela pede por salvação. Mas é interessante porque ela não só pede por salvação, como ela pede uma garantia. Para ela, não basta apenas eles dizerem, olha, você será salva. Não, eu quero um sinal. E é um sinal seguro de que eu e minha família... Outro detalhe importante, ela não pede salvação só por ela. Ela está preocupada com a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Ela quer salvar a sua casa. Bom, aqueles homens, debaixo desses dois pedidos, eles colocam duas condições. E as duas condições a gente já viu. Primeiro, toda a família tem que estar dentro da casa. Quem estiver fora da casa está perdido. Segunda condição, um cordão escarlate identificando a janela de Raabe. Interessante porque é a mesma janela que aqueles dois homens desceram. Encurtando a história, irmãos, e avançando para a gente caminhar para o fim, se você avançar o texto de Josué lá para o capítulo 6, a gente vai ter o desfecho dessa história. De fato, Josué chega com o povo depois de atravessar o Jordão, e agora estão diante da cidade murada. Mas Deus já deu as instruções e Deus disse que ia entregar nas mãos e o povo está rodeando a cidade. O povo está com trombetas e antes do grito final, Josué dá ordem aos seus espias e fala assim, olha, lá está a casa de Raabe. Então, irmãos, o cordão vermelho funcionou. É só para você saber isso. Ela pendurou, lembra, o sinal seguro. E o sinal seguro funcionou. Era uma garantia, de fato foi. Josué dá a ordem, pede para esses espias irem lá e tirarem Raabe, seus bens e seu povo, sua família dali, e levarem para fora do acampamento. Grava isso, irmãos. Pensa nisso. Quando Raabe foi tirada de Jericó, ela foi levada para fora do acampamento. Mas eu também já adianto para você, ela não ficou muito tempo fora do acampamento. Porque você pode dizer assim, claro, ela era inimiga, ela era prostituta, ela era cananeia. Então ela tem que ficar junto com o povo, mas não tão junto assim. Não é assim que a gente pensa? Irmãos, que dificuldade que a gente tem de lidar com pessoas que tiveram passados horríveis, né? Que dificuldade. A gente passa a olhar não para a pessoa, mas para o rótulo que ela tem, né? Se Raabe fosse salva nos nossos dias, a gente salvaria ela de Jericó, mas a gente deixaria ela fora do acampamento. Talvez como, não sei nem se existe isso, mas a gente criaria um hall de membros especial. Ela pode fazer parte da igreja, mas não tão junto assim. Mas não foi isso que aconteceu com Raabe. Graças a Deus, tinha homens e mulheres de Deus ali, porque no finalzinho do capítulo 6, lembra? Ela foi para fora do acampamento, mas lá já é dito, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Ela foi salva de verdade, irmãos. E salvação não é só ser livre da morte, é receber uma nova vida. E ela recebeu, irmãos. E lembra que eu falei de Salmão? Quem foi esse homem? A salvação aqui é tão extraordinária, porque ela não fica no escanteio, ela não fica queimada, ela não fica na geladeira. Ela vai viver. E viver compreende o quê? Casar-se. Só que, irmãos, ela foi ousada, porque ela vai casar com um dos homens mais importantes daquela época. Salmão é filho de Naasson, que foi o líder da tribo de Judá na época de Moisés. E isso faz do seu filho, o marido de Raabe, o próximo líder. Em outras palavras, irmão, Raabe se tornou parte da linhagem dos reis. Se tivesse, eu não quero exagerar, mas se tivesse monarquia, Raabe seria rainha. É isso, irmãos. É isso que o texto está dizendo para a gente. Bom, mas mais ainda.
Talvez você não se lembre, mas Raabe e Salomão vão ter um filho. Lembra o nome desse filho? Boaz. Ah, irmãos, Boaz vai se casar com outra mulher estrangeira, obra da graça também. E eles vão ter um trineto, não sei se é isso, né? Tem bisneto e tem o trineto. Eles vão ser trisavós do rei Davi. Veja, irmãos, aqui está a linhagem do Messias. Aqui está a descendência do povo de Deus. Aqui está a graça de Deus, transformando totalmente uma pessoa, irmãos. E isso significa, literalmente, que ela foi totalmente perdoada e inserida como parte do povo de Deus. Por quê, irmãos? Porque ela obedeceu, porque ela cortou a corda, porque ela acreditou, ela creu naquele fio de escarlate pendurado na janela. E eu já disse no início, não há surpresa para você, o fio de escarlate é Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro, irmãos, que tira o pecado do mundo. É dele o sangue que identifica a nossa casa, a nossa vida. E é interessante que a palavra aqui no hebraico não seja rebel, que é corda, que é usada, lembra? Quando os espias descem do muro, irmãos, não é esse fio que é colocado, é uma corda. E a corda ela precisa ser forte, precisa ser grossa para aguentar o peso daqueles homens. Agora não, irmãos. É um cordel que é colocado. Um fio fino feito dessa cor escarlate que é colocado na janela. E isso, irmãos, implica para a gente, sabe o que, irmãos? Que às vezes a nossa esperança pode ser fina. A nossa fé pode ser pequena. Nós somos, talvez a maioria de nós, homens e mulheres de pequena fé. E é maravilhoso descobrir no Novo Testamento, através da boca do Senhor Jesus, que nunca foi necessário que você tivesse uma fé extraordinária. Deus nunca exigiu de cada um de nós que a gente tivesse uma fé gigantesca, uma fé grande. Não, irmão. Mas sempre foi exigido de nós, de onde nós depositaríamos a nossa fé. Não é o tamanho da fé que importa, mas onde nós colocamos ela. E, irmãos, veja, os discípulos são chamados de homens de pouca fé. Mas lembra onde eles estão? Eles estão dentro do barco. Então, irmãos, sejamos nós homens de pouca fé, mas nós estamos dentro do barco com Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero caminhar para o fim, concluindo e perguntando o que essa história tem a ver com a gente. Eu acho que até aqui você já entendeu o que ela tem a ver, mas deixa eu pontuar aqui para ficar muito claro o que essa história tem a ver com a gente. E eu tracei 5 paralelos com a minha vida e com a sua vida. Primeiro, ambos eram tão improváveis, ambos éramos tão improváveis, que nem nós mesmos nos escolheríamos. A gente já falou disso. A gente não achava, ou a gente não imaginava que estaríamos aqui. Pergunte às nossas esposas de pastor que estavam aqui, perfiladas agora há pouco. Pergunta para elas se elas se imaginavam onde estão, com a responsabilidade que têm, com o peso que têm, fazendo o trabalho que estão fazendo. Não se imaginavam assim. Mas Deus nos escolheu, irmãos, e Ele nos escolhe pela graça. Segundo, ambos ouvimos as histórias, e isso causou admiração e assombro em nossos corações. Lembra? O Mar Vermelho não perdeu a sua cor para nós. Irmãos, como isso aqui é um divisor de águas, porque muitas pessoas conhecem as histórias que estão contidas nesse livro. Muitas pessoas ouviram, e agora com a internet, irmãos, a cada vídeo que você passa, a cada lugar que você acessa, tem alguém falando de alguma história da Bíblia ali. Tem alguém pregando o evangelho de alguma maneira. A gente está conseguindo alcançar muita gente. Mas a verdade é que muitas pessoas conhecem as histórias, ouvem as histórias. E essas histórias ou causam nelas pavor, ou simplesmente não causam nada. É mais uma história, é uma história que aconteceu há muito tempo, é interessante, tem boas lições, dá para tirar coisas boas, mas infelizmente isso não atinge os corações. Mas não para Raabe, não para vocês, não para mim. O Mar Vermelho não perdeu a sua cor. No terceiro dia, irmãos, quando as mulheres foram visitar aquele sepulcro, e elas encontraram um sepulcro aberto, um túmulo vazio, e um desespero e um medo bateu no coração delas. E logo depois elas veem um anjo. E um pouquinho mais à frente elas veem o próprio Senhor Jesus ressurreto. Isso não perdeu a cor para a gente. Isso ainda mexe com a gente. Isso ainda balança a gente. Porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Terceiro,
Ambos não fomos tirados de Jericó para ficarmos fora do acampamento, mas para viver como parte do povo de Deus. Não importa quem você era, quem nós éramos, como nos tratávamos, como éramos chamados, como éramos conhecidos, prostitutas, publicanos, mentirosos, ladrões, não importa. O que importa é Jesus Cristo mudou o nosso viver. A gente não apenas foi livre da morte, a gente recebeu uma nova vida, e uma nova vida em Cristo. Quarto, ambos temos o passado lembrado, apenas para ressaltar o que Deus fez em nossas vidas. Há esse detalhe ainda sobre Raabe, porque das três vezes, duas vezes que ela é citada no Novo Testamento, é lembrado para a gente que ela era uma prostituta. Tanto o autor de Hebreus quanto Tiago lembra isso. Mas é claro, irmãos, que a posição desses homens não é denegrir a imagem dessa mulher. Não é manchar a sua reputação, não, irmãos, pelo contrário. A intenção do texto é apenas ressaltar o poder avassalador da graça de Deus na vida de uma pessoa. É lembrar pra gente, veja, ela está na galeria dos heróis, mesmo tendo sido prostituta. É isso, irmãos, simples assim. É claro que a nossa intenção não é expor ninguém, não é ridicularizar ninguém, pelo contrário. A nossa intenção é dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bom, mas em quinto lugar, ambos cortamos a corda com Jericó e nos agarramos ao fio de escarlate que estava na janela. Irmãos, a gente cortou a corda com o mundo. O que sabíamos, o que achávamos que sabíamos, as nossas seguranças e certezas, e nos agarramos à nossa âncora fiel da nossa alma, Jesus Cristo. Não há nada além dele. Ele é o nosso Senhor. Bom, e isso tudo, irmãos, tem a ver com você. Isso tem a ver com a Páscoa, como eu disse. E isso também tem a ver com a ceia do Senhor. Isso tem a ver com o que vamos fazer daqui a pouco, mas com o que foi feito há 2000 anos atrás. Lembra? Na Páscoa, aquele povo derramou o sangue do cordeiro. Eles tiveram que pintar os umbrais da porta e a história da Páscoa conta para você que o cordeiro precisava ser o melhor cordeiro. E ele tinha que ser rasgado, tinha que ser morto. E ele deveria ser totalmente consumido, apontando para a consumação plena e total do sacrifício de Cristo. Mas aquele sangue, irmãos, aspergido na porta, era um sinal identificador. Era a marca de que o anjo deveria desviar aquela casa. De que a morte não poderia penetrar ali. Por quê? Porque eles tinham a marca do sangue do cordeiro. Claro, em Raabe não tem sangue, mas tem o fio vermelho para lembrar o sangue. O fio de escarlate, irmãos, é o identificador do povo de Deus. Está ali a casa de uma não-judia que não participou da Páscoa, mas pela fé ela é identificada com o sangue de Cristo Jesus. Assim como eu e você. A casa dela é marcada com vermelho para livrar da morte. Bom, irmãos, eu quero lembrar para você que eu e você fomos marcados com esse sangue. É esse sangue que nos identifica, irmãos, e é esse sangue que representa tudo na nossa vida. E é esse sangue que nós vamos celebrar daqui a pouco. Afinal, fomos salvos pelo sangue. Hebreus 9, 22. Fomos justificados pelo sangue, Romanos 5, 9. Fomos redimidos pelo sangue, 1 Pedro 1, 18 e 19. Fomos reconciliados pelo sangue, Colossenses 1, 20. E por último, teremos a vitória final pelo sangue de Jesus. Escute o que está escrito em Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Você pode dizer amém? Você já cortou a corda com o mundo? Amém? Você já se agarrou ao fio de escarlate? Amém? Então agora só falta esperar o nosso Josué voltar. E fica tranquilo, quando ele voltar, com um som de trombeta, milhares e milhares de anjos, você vai saber. Você será resgatado por um desses anjos e você será tirado da terra no grande arrebatamento final da igreja. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar a Deus por essa palavra.